E aí, candidato? E aí, candidata? Candidato a quê? Advogado, advogada, vamos embora nessa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que volta e meia cai no exame de ordem, praticamente todos os exames, honorários advocatícios. Afinal de contas, do que vivem os advogados? Honorários. Então vamos nessa. A partir de agora eu vou te explicar um dos pontos que caiu no exame de ordem. Pessoal, honorários advocatícios. Então, primeiro eu vou te explicar quais são os honorários que existem e depois a gente vai para a natureza desses honorários, que é o que foi cobrado no exame de ordem, tá bom? Que é a parte importante aqui dessa dica de hoje. É a natureza alimentar dessa verba. Mas deixa eu te explicar primeiro as hipóteses de honorários que existem, os tipos. Existem 3 tipos de honorários, pessoal. Sucumbência é aquele que é fixado, é aquela que é fixada no processo pelo juiz e que quem perdeu o processo, a parte que perdeu o processo, a parte perdedora, ou seja, aquela que sucumbiu no processo, ou a palavrinha, ela tem que pagar para o advogado da parte vencedora. Então, além dela ter que pagar a condenação, foi condenada a pagar 100 mil reais para fulano, além do que 10% de verbas sucumbenciais, ela tem que pagar 10% sobre esse valor que ela vai ter que pagar para o autor da ação, para o advogado do autor da ação. E isso é sucumbência, tá bom? Verba sucumbencial. Outro tipo de honorários advocatícios são os honorários contratuais. Os honorários contratuais, eles são pagos pelo seu próprio cliente e não pela parte que perdeu o processo. Então eu estou defendendo um cliente, o Fred é o meu cliente. Eu estou defendendo o Fred num processo e aí eu ganhei o processo pro Fred e ele vai receber 100 mil reais lá da parte que perdeu. Então tudo bem, eu vou receber uma sucumbência lá daquela parte que perdeu, mas o Fred vai ter que me pagar os honorários contratuais, às vezes 15%, às vezes 20%, 25%, 30%. Então ele tem que me pagar esses honorários contratuais independentemente da sucumbência. Galera, é assim que fala, tá? Que escreve também, independentemente, não é independente sozinho. E independentemente da sucumbência, ele tem que pagar os honorários contratuais, fechou? O último tipo de honorários é aquele fixado por arbitramento. Então, assim, as partes elas não têm contrato entre elas, advogado e o cliente, eu e o Fred, a gente não fez contrato, não fez, faz ação pra mim, faço. Peguei procuração, tudo, ganhei ação. Quando ele recebeu a indenização dele, ele se recusa a me pagar honorários. Não, eu não tenho contrato com você, Karina, eu não tenho nada com você. Ou então, olha, eu aceito pagar só 5%, aproveita que não tem contrato e tal. O que eu tenho que fazer? Olha o trabalho que dá o advogado que não faz contrato. Ele tem que entrar na justiça e promover uma ação de arbitramento de honorários para o juiz fixar qual é o valor que o Fred, o meu próprio cliente, tem que me pagar. Isso acontece muito. O que você precisa saber que foi cobrado no exame de ordem? Seja honorários contratuais, seja sucumbenciais, seja por arbitramento, todos eles têm caráter alimentar. Vamos usar para que esse dinheirinho? Comer, galera, subsistência. Então, o que cobrava na prova da ordem? Se o crédito do advogado, quando ele for habilitar numa falência ou numa recuperação judicial, por exemplo, ele está advogando para uma empresa que faliu ou entrou em recuperação, quando ele vai habilitar os seus honorários advocatícios, ele teria preferência em relação aos outros credores se a verba é de caráter alimentar? Sim, era isso que era para responder lá na prova. A questão está aqui embaixo. Qual é a base legal para o caráter alimentar dos honorários? Súmula vinculante número 47 do STF e agora está no Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 14º, tá lá dizendo expressamente que os honorários advocatícios têm caráter alimentar. Beleza? É isso, fique ligado. Se você curtiu essa dica, essa questão, comenta aqui embaixo. Fique ligado, até a próxima. Valeu!